Bom dia, meus queridos irmãos, alegria estarmos mais um dia juntinhos aqui, mais um despertar da fé, mais um dia onde nós vamos alimentar o nosso espírito. E vamos dar continuidade à série Provérbios. Hoje nós vamos ter Provérbios capítulo 24 e nós vamos estar meditando no versículo 16, capítulo 24 de Provérbios, versículo 16. O rei Salomão vai estar nos ensinando mais uma vez hoje a proceder, a andar, a caminhar, a ter atitudes dignas do Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Olha, a vida cristã não é uma linha reta sem falhas. Ela é feita de altos e baixos, de quedas, de recomeços. E o versículo de hoje, ele nos mostra que o justo não é aquele que nunca cai. Não, claro que não. Mas aquele que sempre se levanta. Aquele que está andando em fé, que está andando com Deus, não é aquele que nunca cai, é aquele que nunca fica prostrado, nunca fica no chão. Ele sempre se levanta. Ele sempre vai se arrepender e continuar. O mundo valoriza quem nunca erra, mas Deus valoriza quem se arrepende e continua. A diferença entre aquele que anda na presença de Deus, o justo, e o ímpio, está na ausência de quedas, mas a reação diante delas. Não é a ausência de quedas, mas é a reação diante de cada queda. Como nós estamos reagindo. Precisamos ter reações positivas, porque o nosso Deus, Ele não permite que nós venhamos a ficar prostrados. Aquele que serve, aquele que segue, aquele que anda na presença, mesmo que ele vá para o chão, ele sempre se levantará. Sempre. Caindo e levantando com Deus. O texto diz assim: porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçam no mal. Olha só, que texto interessante. O texto diz que 7 vezes cairá o justo, mas ele vai se levantar sempre. 7 é um número de perfeição. Ele está falando assim, olha, todas as vezes que o justo cair, ele vai se levantar sim. E isso traz uma alegria tremenda para o nosso coração quando nós observamos essa palavra. E vamos pensar assim, para ilustrar esse texto. Imagina uma criança, ela tentava aprender a andar de bicicleta, mas ela caía. Ela caía, chorava, limpava os seus joelhos, e ela olhava para o pai e falava com ele, e dizia assim, pai, eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que não vai dar certo, eu não vou andar de bicicleta. Eu só faço cair, pai. E o pai olhou para aquela criança e disse assim, você só vai conseguir se você continuar tentando. Depois de muitas tentativas, depois de muitas quedas, muitas vezes no chão, depois de muito cair, finalmente a criança conseguiu pedalar sozinha. E aquela bicicleta começou a andar, e ela em cima, e ela pedalando, e aquela bicicleta se movimentando, e ela tinha vencido, ela já não estava caindo mais. O segredo não foi porque ela caiu bastante, o segredo foi porque ela não desistiu. O segredo foi porque ela continuou até conseguir. E é assim que nós precisamos ver esse texto, esse ensinamento, essa palavra que Deus trouxe hoje para nós. Oh Deus! O justo cai, mas ele não permanece no chão. Nós não vamos aceitar isso. Não, nós vamos perseverar. O texto não diz se o justo cair, mas diz assim, quando o justo cair, mostrando que as quedas fazem parte da caminhada. Quando cair. Não é se o justo cair. Quando cair, mostrando que a queda faz parte da caminhada. Queridos, ser justo não é ser impecável, mas é ser dependente de Deus. Por isso no Salmo 145, versículo 14, tem uma palavra tremenda que diz assim, o Senhor sustém a todos os que caem e levanta todos os abatidos. Eita glória! Cada queda é uma oportunidade de crescimento. Cada queda é uma oportunidade de maturidade.
Precisamos olhar que em cada queda, esse crescimento, ele vai existir por conta da humildade, por conta da nossa fé. Oh, Deus. Mas aqueles que não confiam no Senhor, eles permanecem caídos. O texto vai citar como ímpios. Aqueles que não confiam em Deus, eles permanecem no chão. Enquanto o justo reconhece o erro e volta para Deus, o ímpio se afasta ainda mais. Eles tropeçam no mal porque confiam apenas em si mesmo e não buscam a restauração que vem do Senhor. Por isso, lá no Salmo 37, versículo 23 e 24, diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e quando cair, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Veja que coisa, que palavra poderosa, uma promessa de Deus. O Senhor firma os passos do homem bom, e quando ele cair, ele não vai ficar prostrado. Por quê? Porque o Senhor sustém com a sua mão, segura, sustenta com a sua mão. Deus segura na tua mão, Deus segura na minha mão, Deus segura na mão daquele que o ama. Ei, a queda não é o fim, o fracasso não é o fim. Pode ser apenas uma pausa no caminho da vitória, pode ser apenas um momento para aprender alguma coisa, até chegar lá, naquele ponto desejado, naquele lugar. Eita Deus! A palavra de Deus nos ensina nessa manhã. Todos nós tropeçamos, todos nós caímos, nós pecamos. Pecamos muitas vezes em palavras, em atitudes, nas nossas dúvidas, na nossa falta de fé. Mas hoje Deus está nos chamando para nos levantarmos novamente, nos levantarmos independente, não importa o que aconteceu, a misericórdia do Senhor se renova em mim e em você hoje. Porque a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E ela se renova a cada manhã, então ela se renova hoje, nas nossas vidas. O Senhor Deus nos levanta hoje. Aleluia. Se você caiu, levante-se em fé. Deus ainda tem um propósito, promessa, direção para você. O Senhor Deus está segurando na tua mão e te erguendo nessa manhã. Receba essa palavra no coração, palavra poderosa, ensino da parte de Deus. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado que nós não venhamos a desistir. O Senhor nos levanta, nos ergue, estende a mão para nós. Oh Deus, mesmo que nós venhamos a falhar, a fracassar, a cair, o Senhor, com tua graça e misericórdia, nos ergue. E hoje o Senhor está nos levantando. Glorificado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Dia abençoado. Fica com Deus.